Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Estou muito animada hoje para esse nosso encontro, porque vamos falar da época mais maravilhosa para quem quer fazer macarrons, para quem quer ganhar dinheiro na confeitaria. Não tem época melhor para começar do que essa, gente, porque daqui até o final do ano tem muitas datas comemorativas para a gente fazer macarrons personalizados, macarrons temáticos. Tem muito casamento acontecendo nessa época, tem muita festa, tá? Tem brindes corporativos, tem muita coisa acontecendo nessa época do ano. Então, essa é a melhor hora, com certeza. Se você ainda não começou, agora é a hora de você começar. Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Duas coisas que eu quero conversar com você hoje, muito importantes. A primeira é essa. Tudo que tem de bom. Boa noite, Cláudia. Todas as oportunidades que vamos ter daqui até o final do ano, né? Então, esse é um ponto aí importantíssimo. Vou mostrar para vocês as principais datas. E também quero falar sobre o que precisa para começar a produzir macarrons aí na sua casa. Eu sei que tudo em torno de macarrons tem muito mito, tem muita conversa, tem muito medo, muita ideia de que, nossa, para começar eu tenho que investir muito. E não é assim, vamos com calma, tá? Eu vou mostrar para vocês o que precisa para começar a fazer macarrons. Vocês vão ver que não é tudo isso que vocês pensam, tá? Não é um alto investimento para começar a fazer macarrons. Não precisa comprar um forno de 10 mil reais para começar a fazer macarrons. Porque a gente vai começar com um investimento que não é alto e vai ter um alto lucro, uma alta lucratividade, um ótimo retorno, tá bom? Então, quero saber quem aqui já faz macarrons. Quem já faz, quem já tentou fazer, me conta aqui. Oi, Pê, boa noite, Fátima. Tudo bem com vocês? Bia, Sebastiana, sejam bem-vindas. Vamos lá falar hoje sobre produzir macarrons, ter lucro, ter diferenciação, reconhecimento, menor concorrência, tá? Hoje, gente, ó, eu tenho falado para vocês, né, que eu não tô mais usando os filtros do Instagram porque vai acabar, mas hoje eu tive que usar, viu? Hoje eu tive que usar porque o negócio aqui tava feio, minha cara toda amassada. Boa noite, boa noite. P esses dias me mandou aí no WhatsApp, né, P? Todas as torres que ela fez, ela mesma se encantou. Fala, gente, a gente vai fazendo, acha que não tá fazendo nada. Para observar o seu trabalho, se encante com o seu trabalho. A P me mostrou, fez tanta torre já, né, P? Tantas caixas para presentear, tantos macarrons lindos. A Bia ainda não produz. Bia, me conta, você acha que precisa de um investimento altíssimo para começar a fazer macarrons? O que você acha? Me conta aí. Quem ainda não faz macarrons, qual é a ideia que tem sobre isso, né? Às vezes a gente cria já um empecilho na nossa cabeça, né? É muito difícil, é muito caro, eu não vou conseguir. A gente mesmo cria essas barreiras, tá? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês que não é tudo isso, tá bom? Gente, quando eu comecei a fazer macarrons, eu falo por mim, né? Eu tinha essas barreiras. Quando eu comecei a fazer macarrão, eu tinha tanta neura com isso, porque todo mundo falava que era tão difícil, que não podia isso, que não podia aquilo, que eu ficava desesperada para raspar até o último grama do meu pote de merengue, sabe? Eu ficava obcecada com aquilo. Eu falava, gente, não posso deixar nenhum risquinho de merengue aqui, porque senão a receita vai dar errado. E a gente vai criando aí algumas coisas na nossa cabeça, alguns obstáculos, que na verdade só existem na nossa cabeça. Então, eu gosto de praticidade, eu gosto de uma produção mais simplificada, o possível, com um resultado excelente. É isso que eu trago para vocês, tá? Então, vou mostrar aqui. Primeiro, eu vou mostrar as oportunidades que nós temos agora, daqui para frente, para você ganhar muito dinheiro ainda em 2024, fazendo macarrons, tá? Olha aí as datas importantes que nós temos
para produzir macarrons maravilhosos e ganhar muito dinheiro e vender muito mais fácil, porque a concorrência é pequena. Poucas pessoas fazem macarrons. Ai, Pê, eu também fiquei muito orgulhosa de você. Realmente, é muito importante a gente parar e olhar o nosso trabalho e orgulhar do nosso trabalho, de tudo que a gente faz. A gente tem que parar para isso, sabe? Senão a gente fica sempre achando que nunca chegou lá. Então, olha, a gente tem Dia da Secretária, agora 30 de setembro. Dia dos Professores, no dia 15 de outubro. Tem Dia das Crianças, que você pode fazer kits para a criança montar o seu próprio macarrão. Você pode fazer kit para a criança desenhar no macarrão com as canetinhas aí com corantes comestíveis, né? Você pode fazer macarrons com confeitos, você pode fazer macarrons temáticos com personagens. Gente, eu não vou nem, né? Senão eu dou muita ideia aqui. Você tem o Halloween. Eu já fiz muitas caixinhas para o Halloween, não esperava que eu ia vender tanto. Teve um ano que eu fiz as caixinhas com macarrons decorados e eu fiz só 25 caixinhas, que eu achei que era muito, que ia sobrar, e eu vendi tudo num dia, tá? Então a gente não imagina o potencial de vendas que aproveitar essas datas comemorativas para vender nossos macarrons e assim mostrar nosso trabalho e ganhar novos clientes, tá? Tem muitas festas corporativas que as empresas já vão começar agora em setembro a procurar fornecedores, tá? Então, você vai poder vender para empresas que vão presentear clientes, você vai poder vender para empresas que vão presentear funcionários, tá? Então, é um enorme mercado esse de festas corporativas. Brindes de final de ano, além de empresas, tem as mães que compram brindes para presentear professores no fim do ano. Tem professores que presenteiam alunos. Tem amigos que presenteiam. Tem presentes de amigos de empresa. Tem presentes de condomínio. Gente, tem muitos presentes de fim de ano. Tem aquela lembrancinha que você quer dar para uma pessoa e você não sabe bem o que dá. E aí você dá uma maravilhosa caixa de macarrons. E o Natal, né, gente? O Natal que é a época que a gente vende muito. Natal é comparado com a Páscoa, né? É uma época da gente vender muito. E os macarrons se destacam demais nessa época do ano, tá? E aí, você pode pensar, né? Ah, mas para eu começar a fazer macarrão, aqui eu vou deixar, olha algumas ideias aí de macarrons para o Natal. Gente, essa guirlanda, os macarrons decorados aí, pintura aquarelada, que tem dentro do curso, tá? Dentro do meu curso de macarrons tem uma aula com essa pintura aquarelada, que é uma decoração super rápida de fazer. Essa decoração da roupinha do Papai Noel é super rápida de fazer. Hoje em dia, todas as decorações que eu faço nos meus doces são muito pensadas para ser rápido e prático, tá? Quando eu pego eu posso até fazer algum modelo mais elaborado para disponibilizar para as minhas alunas que queiram fazer, mas na minha produção só entra modelos práticos e rápidos de produzir, porque eu quero escala. Quando a gente tem escala, quando a gente tem grande número de produção, é onde a gente ganha mais dinheiro. E como eu sempre falo, né, a nossa empresa nasceu para dar lucro. A gente não pode deixar que isso escape da nossa mente, tá? Vocês estão vendo, gente, quantas oportunidades que a gente tem para trabalhar com macarrons o ano inteiro. Mas especialmente agora nessa reta final do ano, é uma época assim incrível, incrível. Eu recomendo demais que se você ainda não começou, comece agora, tá? Para você aproveitar toda essa leva aí de grandes momentos pra gente vender. E afinal, o que eu preciso ter para começar a fazer macarrons, né? O que eu preciso ter? Existem, é claro, inúmeras receitas diferentes e para cada receita você vai precisar de utensílios específicos para aquelas receitas. A minha receita é muito prática, tá? Eu trabalho com merengue suíço. Eu acho muito mais prático de trabalhar, eu não tenho tantos problemas de erros que acontecem quando a gente faz o merengue italiano, por exemplo, que tem alguns pontos críticos ali na hora da calda, na hora de bater o merengue, pode ocorrer mais
pontos de erro, pontos de atenção. Tem o termômetro que tem que ser próprio para calda, que é um termômetro mais caro e eu acho mais trabalhoso. Então, eu trabalho com merengue suíço. Não só pelo trabalho, mas porque também pelo sabor, tá? O merengue suíço, a receita que eu trabalho tem muito menos açúcar, tem 35% menos açúcar do que uma receita tradicional de merengue italiano. Isso resulta num sabor mais leve no meu macarrão, onde o recheio realmente vai se sobressair. Eu tenho muitos relatos de clientes e de clientes dos meus alunos que falam que nunca comeram um macarrão tão bom quanto esse. Esse é um dos pontos importantes, tá? Eu tenho menos açúcar no meu merengue, portanto, o meu macarrão vai ficar menos doce e eu consigo ter mais equilíbrio de sabores, tá? Eu vou conseguir destacar o meu recheio, eu vou conseguir destacar o sabor da farinha de amêndoas que não está mascarado pelo excesso de açúcar. Para vocês terem uma ideia, uma receita tradicional de merengue italiano para macarrons leva 150 gramas de açúcar. E ali você ainda faz uma calda, o que torna esse sabor mais proeminente ainda, né? Aumenta o dulçor quando você aquece ali e forma uma calda de açúcar. E na minha receita do merengue suíço, eu uso apenas 100 gramas de açúcar, tá? Geralmente você tem ali nas receitas mais tradicionais de macarrons 150 gramas de açúcar na calda e 150 gramas de farinha de amêndoas na receita. Na minha receita, não. Na minha receita, eu coloco apenas 100 gramas de açúcar no merengue e eu tenho maior quantidade de farinha de amêndoas, não apenas 150. Então, você veja como esse sabor fica bem equilibrado, tá? Partindo daí, eu vou te mostrar o que eu preciso ter, então, para fazer macarrons na minha casa. Vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. A maioria das coisas, inclusive, você já vai ter aí na sua casa, eu tenho certeza, tá? Então, aí, quais são os primeiros instrumentos que eu preciso para fazer macarrons e para ter tanto lucro, tá? Na minha produção, eu gasto, em média, R$1, no máximo R$1,15, tá? Dependendo do sabor, para fazer o meu macarrão, o valor unitário. E eu vendo, no mínimo, a R$6,50 cada macarrão. Aí, o que vai variar de preço é a decoração, a personalização. Se tiver uma embalagem, vai aumentando esse preço, tá? Mas o tradicional de 4 centímetros de diâmetro, eu tenho um custo de R$1 a R$1,15 e eu vendo a R$6,50 cada um, tá? O que eu vou precisar para produzir esses macarrons? Batedeira, pode ser a planetária ou pode ser a de mão. Se você for investir, a planetária é melhor, porque você não fica ali presa batendo. Mas se você já tem a batedeira de mão, use a que você tem, tá? O importante é que esses instrumentos estejam limpos, secos e livres de gordura, tá? Porque isso vai influenciar no batimento do merengue. É imprescindível ter balança digital, tá? O macarrão é uma receita que exige precisão. Então, eu tenho que ter balança digital para pesar os meus ingredientes. E eu falo, gente, a receita é 100 gramas de açúcar, é 100 gramas de açúcar. Eu sou bem Caxias com isso, tá? Se é 100 gramas de açúcar, eu não coloco 101 e nem 99. Eu trabalho dessa forma e é assim que eu ensino para os meus alunos. Se você não faz questão dessa precisão, você vai testar. Mas eu faço questão dessa precisão. 2 vezes, porque ela não estava precisa. Como lá tem muito aqueles equipamentos, né, eletrônicos, os equipamentos de filmagem, influencia na bateria da batedeira, da balança, e perde ali a precisão mais rápido. Então, teve que trocar 2 vezes, até que eu tivesse certeza que estava bem precisa a balança. Até lá, eu fiquei obcecada com isso, tá bom? E a balança, quanto custa, gente? 20, 25 reais, ou até você já tem. Quem tem balança aí já em casa? Me conta aqui. Acho que a maioria já tem balança em casa, né? Então, até agora, gente, você já tem a batedeira, você já tem a balança, você ainda não gastou nada, hein? Espátula de silicone, a gente precisa ter para fazer a macarronagem,
para mexer as claras ali na hora de aquecer o merengue. Então, eu indico aquela espátula que ela não é nem muito dura e nem muito flexível, tá? Se você tiver a sua espátula aí, você pode ver aquele ferrinho que tem dentro da espátula, se ela vai até o final daquela marcação e só a borda não tem o ferrinho dentro. Essa é a melhor espátula que existe. Se ela for inteiriça, melhor ainda, porque ajuda na hora da higienização, tá? Quem aí já tem espátula também, me conte. Aposto que a maioria já tem espátula de silicone, né? Então, até agora você não gastou nada para produzir macarrons. Inclusive, gente, eu vou abrir amanhã uma turma de macarrons, do curso de macarrons muito especial, o curso completo. Se você ainda não está no grupo VIP, comente aqui a palavra macarrão, porque o link especial dessa oferta especial só vai ser enviado lá no grupo VIP, tá? Então, não vou falar aqui no Instagram, só quem tiver no grupo que vai ter acesso. Então, se você ainda não está, comenta aqui a palavra macarrão. Amanhã, às 8 horas, vai abrir as inscrições. Próximo item que você precisa, um termômetro digital, porque você precisa da precisão ali da temperatura na hora de fazer o seu aquecimento de claras, tá? Eu sempre falo, quando a gente vai... A gente precisa de precisão na temperatura. O merengue precisa ser feito com tempo e temperatura. Então, eu tenho que chegar numa temperatura X, que eu explico para vocês lá no curso. Mas não adianta eu simplesmente pegar as minhas claras com açúcar e colocar no fogo alto para chegar em 10 segundos na temperatura que eu preciso. Não adianta, tá? Eu preciso de tempo e temperatura. Então, eu tenho que fazer em banho-maria ou numa temperatura mínima ali do meu fogão. Eu tenho aquele fogão de indução, então eu uso a temperatura 1 ou 2. Eu tenho que ter esse tempo para que o açúcar derreta completamente, tá? E aí eu não sinto mais aqueles gruminhos de açúcar. Mas por que é importante o termômetro? Eu posso usar esse método de só ver ali com as claras, com meu dedo, se não tem mais nenhum grãozinho de açúcar. Mas eu gosto de ter a temperatura porque eu preciso de padrão. Quando eu faço esse teste, que a clara já derreteu, que o açúcar já derreteu os cristais, eu posso estar com 50 graus, eu posso estar com 60 graus, eu posso estar com 65 graus, tá? Então, eu preciso de precisão. Eu uso aquele termômetro que é infravermelho, mas pode ser aquele de espeto também, tá? Quem aqui já tem um termômetro de espeto ou esse a laser? Me conta aqui. Eu aposto que a maioria já tem também, não é verdade? Agora, esse próximo item pode ser que você não tenha, que é a superfície para assar macarrons. Para assar macarrons, a gente precisa forrar a nossa assadeira com uma superfície que seja antiaderente, mas não serve qualquer superfície, tá? Existe tapete de silicone, existe folha teflonada, existe aquelas de silicone que já tem as marcações, existe a de fibra de vidro, existem alguns materiais que a gente pode usar para assar macarrons. Aquela marrom de silicone que tem os buraquinhos, para mim nunca deu certo. Eu não recomendo, mas eu tenho uma aluna que faz e gosta, tá? O tapete de silicone, o silpá, os verdadeiros silpá, ó, a Dora já tem a balança. Dora, me conta aqui se você já tem balança, batedeira, espátula de silicone. O que você tem desses itens aqui? Então, existe o silpá, que é aquela tapete de silicone original, né, da França, que ele custa caríssimo, em torno de R$300 cada um, e eu não gosto dele. Não gosto dele porque ele é grosso, então ele retém muito calor, e você pode ter o problema daquele macarrão que não assa no fundo, e pode ser a causa esse tapete, tá? Ele é muito utilizado, muita gente gosta, mas daí você vai ter que fazer testes de temperatura para ter certeza que ele asse o fundo. Ó, a Dora já tem a batedeira, o termômetro digital e a balança. Gente, já tá ótimo. A espátula de silicone tem também. Pronto, só falta a superfície de assar.
Qual é a minha superfície de assar preferida? Folhas teflonadas e papel Dover. Eu já fiz até alguns posts aqui no meu Instagram, né, falando do papel Dover. O papel Dover é parecido com papel manteiga, mas ele não é papel manteiga, tá? Ele vende em supermercado e em lojas de confeitaria, ele vem em rolinho e ele tem um lado que é mais brilhante, tá? Esse lado que é mais brilhante que você vai deixar sobre a assadeira. Você tem que prender ele muito bem na assadeira com durex para ele ficar completamente lisinho, porque se ele ficar com ondulações, o seu macarrão também vai sair com ondulações, né? Porque o macarrão está numa massa ali mais líquida, ele vai tomar a forma do que o contém. Então, o tapete, a folha Dover tem que ficar completamente lisa. Custa R$13, tá? Custa R$13 desses itens. A Gisele só não tem o termômetro, a superfície de assar. Ótimo. Gente, o termômetro, aquele de espeto, custa muito barato, tá? Se eu não me engano, uns R$20. A folha teflonada custa em torno de R$25, mas ela dura várias vidas, anos. E o papel Dover, gente, ele custa R$13 o rolo. Ele dá pra você, eu fiz a conta esses dias, se eu não me engano, ele dá mais de 20 vezes pra você usar. Sai centavos cada pedaço que você usa na sua assadeira. E também dá pra reutilizar 2 vezes. Tem gente que usa até 3, tá? Então é muito barato o papel Dover. Papel manteiga não serve, tá, gente? Papel manteiga comum não serve para assar macarrões. Papel Dover, sim. Eu uso papel Dover e uso a folha teflonada. Que é isso, gente? Tá soltando fogos. Não sei o que foi isso, mas soltou fogos pro papel Dover. Ele tá aprovado, tá bom? Eu amo. Tem aqui no feed também falando sobre ele. E aqui, ó, nós tivemos 5 itens, né, que a gente precisa para fazer macarrons e com certeza a maioria vocês já têm. Então, investimento baixo. Vamos para o próximo. Próximos itens que a gente precisa para fazer macarrons. Assadeiras lisas. Quando eu digo assadeiras lisas, pode ser aquela perfurada, que é a que eu tenho, que vem em alguns tipos de forno, né? Pode ser aquela forma que você tem de assar bolo, que você não tem ainda baixinha. Pode ser a outra, você só usa ela ao contrário, tá? As bordas para baixo, para que dentro do forno o macarrão tenha amplitude de temperatura. Tem que rodear a temperatura por todo o macarrão. Se você coloca ele dentro de uma assadeira funda, a temperatura, o ar não vai circular corretamente ali e o seu macarrão não vai assar de forma correta, tá? Então, a assadeira é muito importante que ela esteja lisa. Se você tiver uma assadeira que tá amassadinha, o seu macarrão vai sair amassadinho também, tá bom? Então, atenção a isso. Peneira de trama média. Por quê? A farinha de amêndoas não é fininha que nem uma farinha de trigo. Se você pegar uma peneira que tem a trama muito fininha, que só passa a farinha de trigo, você não vai conseguir passar a farinha de amêndoas ali, você vai acabar apertando com a colher e isso vai estragar a sua farinha de amêndoas. Já aconteceu comigo, por isso que eu tô falando. Quando eu comecei, eu queria a peneira mais fininha que existia. A farinha de amêndoas não passava pela trama da peneira e eu ficava fazendo esse movimento assim com a colher para ela passar de qualquer jeito. E o que acontecia? A minha farinha de amêndoas ficava oleosa devido ao atrito. Então, a farinha de amêndoas, quando eu comprei, estava boa e eu deixei a farinha muito oleosa devido ao atrito que eu provoquei entre a colher e a farinha, tá? Então, peneira de trama média. Continuando, quem aí tem assadeira, quem aí tem peneira? Todo mundo já tem, né? Qualquer assadeira que esteja lisa, que não esteja amassada, e a peneira. Aposto que todo mundo já tem. Manga de confeitar. Eu uso o tamanho G, porque eu coloco a massa toda de uma vez no saco de confeitar, tá? Se você não tem a G, você vai usar uma menor, já deixa os 2 prontos para você já colocar a massa de uma vez. Não, a massa de macarrão não é uma massa que gosta de espera, tá? Então, a gente coloca tudo de uma vez na manga de confeitar. Bico perlê, para que a gente pingue o macarrão.
para que ele saia redondinho. Se você só cortar o bico da manga de confeitar, não vai ficar um círculo perfeito, tá? Porque a gente geralmente não consegue cortar um círculo perfeito ali com a tesoura. Então, precisa do bico perlê. Eu indico o de meio centímetro na abertura, para ele não ficar nem muito fino, nem muito largo, tá? A massa do macarrão tem um certo ponto de liquidez, de ser um pouco líquida. Se eu tiver um bico muito grande, vai sair muita massa. Se eu tiver um bico muito pequenininho, eu vou ter que apertar muito e aí vai desenvolver oleosidade na farinha, tá? Farinha não gosta de atrito. Conforme eu vou manipulando, ela vai liberando oleosidade. Isso é um ponto muito importante a observar. Dora tem assadeiras e tem peneira, tá vendo? E eu uso também o bico perlê, o C10, mas daí eu uso a base dele. Por quê? A base dele tem 3,5 centímetros de diâmetro. Eu uso essa base para marcar o meu tapete, a minha folha teflonada, e eu pingo os macarrons com esse tamanho. Eu tenho essa marcação para fazer todos do mesmo tamanho. Então, eu uso o bico C10, a base dele, eu pingo com 3,5 centímetros de diâmetro. Depois, quando eu pingo, essa massa assenta um pouquinho, ela espalha um pouquinho e chega nos 4 centímetros, que é o tamanho padrão do macarrão, tá? Quem aí tem bico perlê? Conte para mim. Gente, o bico perlê que eu uso nos meus macarrons, eu já tenho ele há tantos anos, que ele tem um número 2 escrito. Eu falo para minhas alunas, meio centímetro, porque eu não sei nem a nomenclatura dele, de tão antigo que ele é. Ele tem um número 2 escrito lá. Eu não sei a marca, eu só sei que ele tem meio centímetro de diâmetro. Então, são itens que a gente tem e não fica repondo, né? Vocês concordam comigo que, por enquanto, está um baixo investimento para fazer macarrons que são tão lucrativos? Não é verdade, gente? Bols variados. Por quê? Para a gente pesar os ingredientes, para fazer o mise en place, para a gente fazer a macarronagem, que eu uso um bowl de inox. Ó, doce desejo já tem também. Tá vendo, gente? Eu falei para você que hoje eu ia acabar com esse mito aqui, tá? É isso que a gente precisa para fazer macarrons. Inclusive, eu gosto de pesar ovos, as claras, e ó, lá vem de novo os fogos. Acho que é quando eu faço isso, né? Eu gosto de pesar em copinhos descartáveis, a parte de ovos, tá? E pro restante eu uso bolso. Um copo grande. Por que eu preciso de um copo grande? Até um vaso, às vezes eu uso um vaso que eu tenho lá mais fininho. Porque a gente trabalha sozinha na nossa casa, na maioria das vezes, né? Então, a gente coloca a nossa manga de confeitar, que já está com o bico perlê, dentro desse copo, para quando a gente terminar a macarronagem, já colocar a massa toda ali dentro desse copo. Ele já está aberto, tá? Vai facilitar o nosso trabalho, tá? Então, para isso que eu tenho o copo grande. O que mais que a gente precisa para fazer macarrons? Eu não digo que é obrigatório, mas facilita muito a nossa vida quando a gente tem o termômetro de forno, tá? Termômetro de forno gira em torno de 20 a 25 reais. Essa semana uma aluna no grupo de Bem Casados falou que comprou por R$ 4,99 na cidade dela. Então, gente, é um item muito barato o termômetro de forno, que eu também até hoje só comprei um na minha vida e uso até hoje. Por que é importante o termômetro de forno? Porque a gente pode usar qualquer forno para fazer macarrons, desde que ele esteja regulado e que eu saiba o que acontece dentro dele. Para eu saber o que acontece realmente dentro do meu forno, eu tenho que ter um termômetro de forno, porque ele me dá a temperatura real na prateleira que eu estou assando os macarrons. Então, por exemplo, no meu forno a gás, que inclusive eu gravei uma aula para o curso, assando os macarrons no meu forno a gás de casa. E ele é um forno que ali fora na marcação chega a 180 graus. Mas eu sei que isso é uma temperatura altíssima para assar macarrons, não dá certo, né? Então, o que eu fiz? Eu mostrei toda a técnica, como você vai fazer para assar macarrons nesse forno. E eu nem deixo a porta entreaberta, tá? Já vou contando para vocês. Eu uso outras técnicas para assar os macarrons no forno a gás.
E aí, eu preciso desse termômetro de forno para saber exatamente qual é a temperatura na prateleira do forno que eu vou assar os meus macarrons, tá? Então, vocês estão vendo aí que até agora, itens simples que eu preciso para fazer macarrons. Então, esse investimento altíssimo para fazer macarrons é mito, tá? A maioria das coisas, inclusive, você já tem. Concorda comigo? Manda aqui se vocês concordam comigo. Então, eu tive lá no outro slide 5 itens do que eu preciso para fazer macarrons. A maioria das pessoas aqui já tinha tudo. Agora, eu tenho aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Desses, então, ao todo 11 itens. Quais você não tem? Aposto que só 1 ou 2, não é verdade? Então, tá fácil, gente, para fazer macarrons e aproveitar todas essas oportunidades de venda que tem daqui até o fim do ano, tá? Então, vamos comigo. Qual é o próxima coisa que eu preciso aí para fazer macarrons? Quem me fala? O que tá faltando aqui para fazer macarrons? Alguém consegue lembrar? O que falta aqui na minha lista que eu preciso ter para fazer macarrons? Forno, né? Eu preciso ter um forno para assar macarrons. Existem alguns tipos de forno. O forno elétrico por convecção, que é o que todo mundo acha que só dá para fazer macarrão se for nesse forno, que ele realmente tem um custo mais elevado, só que nós temos aí de R$ 1.600 a R$ 8.000, né, nesse forno. E ele é um forno, o que é um forno por convecção? Ele tem um ventilador ali dentro do forno, onde ele faz uma distribuição perfeita do calor dentro do forno, e que é bom para os macarrons isso. E ele tem um controle digital de temperatura. Então, se eu coloco lá que eu quero assar os meus macarrons a 120 graus, ele vai sempre manter essa temperatura. Se a temperatura passar de 120, ele desliga o termostato para voltar a 120. Se baixou muito, ele liga de novo para voltar a 120. E o ventilador faz essa distribuição de calor. Qual é outro tipo de forno que eu tenho? O forno elétrico, que não tem convecção, mas com o forno elétrico eu também tenho o controle de temperatura. Dá para fazer quanto por mês com a venda dos macarrons? Gente, depende, né, da sua capacidade de produção, mas eu, trabalhando sozinha, posso te garantir que eu faço R$10.000 por mês fazendo macarrons na minha casa, tá? Eu já vou fazer uma continha, vou só acabar de falar dos fornos e vou mostrar para vocês uma continha básica para a gente saber quanto a gente pode lucrar, quanto a gente pode faturar fazendo macarrons, tá? Quanto ao forno elétrico, você já tem o controle de temperatura ali. Eu já fiz nos 3, tá, gente? Eu comecei a fazer macarrons no forno a gás. Para assar macarrons no forno a gás, você obrigatoriamente precisa do termômetro de forno. Você tem que ter uma técnica para barrar esse calor que vem só de baixo, né? O gás vem só de baixo. Eu tenho essa técnica com uma aula gravada. Dentro do curso tem uma aula só sobre assar macarrons no forno a gás. E eu sempre indico, comece com o que você tem. Depois, com o lucro dos macarrons, você vai comprando equipamentos melhores, tá? Então, eu comecei fazendo macarrons no forno a gás, que era o que eu tinha. Depois, eu peguei emprestado da minha sogra um forno elétrico, tá? E eu fiz no forno elétrico. E depois, eu comprei o meu forno elétrico por convecção. Nossa, então, ó, Delícias da Du já tem o forno da Progás, já fica maravilhoso o suspiro, que também é um item que precisa de baixa temperatura. E vai ser excelente para macarrons, com certeza. A maioria dos meus alunos tem o forno da Progás, tá? Eu tinha o forno da Progás, eu gravei o curso de macarrons usando o forno da Progás e com certeza ele é excelente para fazer macarrons, sim, tá? Pode ficar tranquila. Agora, o Vitor perguntou do faturamento para fazer macarrons. Vamos fazer uma continha aqui. Eu peguei aqui, ó, outro celular para fazer uma continha com vocês, tá? Vou fazer uma continha com vocês. Então, eu vendo os meus macarrons a R$6,50 no mínimo, tá? R$6,50 no mínimo.
se eu vender 200 macarrons por semana, que, gente, 200 macarrons na semana é um dia de trabalho. Um dia de trabalho eu faço 200 macarrons tranquilamente. Em menos de um dia eu faço 200 macarrons tranquilamente. Tô falando um dia assim para fazer tranquilamente com folga, tá? Tudo. Lembre que o macarrão já sai do forno pronto. É só rechear e entregar pro cliente, tá? Então, se eu fizer 200 macarrons por semana, que é uma torre de 10 andares, que eu também posso vender para casamento, eu vou ter R$ 1.300 de faturamento. Um dia de trabalho, menos de um dia, uma tarde de trabalho, gente, R$ 1.300. Se eu fizer isso toda semana, eu vou ter, em um mês, R$ 5.200, fazendo apenas 200 macarrons por semana. Gente, não tem outro doce na confeitaria que tem essa alta lucratividade. E por que tem essa alta lucratividade fazendo macarrons? Alguns motivos. Primeiro, ele é um doce sofisticado, ele é um doce super valorizado, tá, na confeitaria. Pouca gente faz, e vocês sabem que tem a oferta, a lei da oferta e da procura, né? Quanto menos gente faz, maior eu posso cobrar esse valor. Ele já é visto como sofisticado e caro. As pessoas que compram macarrons, que conhecem macarrons, já sabem que ele é um doce mais caro, porque ele traz sofisticação. Então, ele é diferenciado. E quanto mais você agregar valor a este macarrão, ó, vou te falar, se eu fizer esses mesmos 200 macarrons em caixinha individual, tá? Uma caixinha individual com lacinho, eu vendo a R$10. Então, eu já vou ter, só porque eu coloquei na caixinha, em vez de faturar 1.300 por semana, eu vou faturar 2.000 por semana, tá, gente? 2.000. Vezes 4 semanas, R$8.000 de faturamento, fazendo 200 macarrons por semana, tá, gente? Olha, Dora, existe sim essas receitas que você precisa esperar até 2 horas, 3 horas. Você pinga os macarrons, tem que esperar ali 2 horas, 3 horas para assar. O meu método, eu pingo os macarrons e levo direto pro forno, tá? Não tem pré-secagem. Isso me traz produtividade demais. Eu consigo agilizar a minha produção. Já imaginou quantas assadeiras você teria que ter para fazer os 200 macarrons, né? Se você tivesse que pingar na assadeira e deixar ali 2 horas esperando para depois levar pro forno. Como que ia ser isso, gente? Haja espaço na sua casa para deixar esse monte de assadeira parado e depois o tempo. Aí você precisa fazer 200... Como que você faz 200 macarrons num dia se cada vez que você pinga a massa, que vai render entre 30 e 35 unidades cada massa da minha receita, você tem que esperar 2 horas para depois ter que fazer de novo? Não dá, né, gente? Sem condições, não. Eu não envelheço claras, tá? Meus ovos são frescos. Eu não processo farinha de amêndoas. Tudo que eu pude eliminar de processo na hora de fazer macarrons, eu fiz no meu método. Porque eu quero praticidade, alta produtividade, tá? Lembrando, gente, quem não está no grupo VIP, comenta aqui a palavra macarrão ou clica no link da bio, entra no grupo VIP, porque amanhã eu vou abrir as inscrições de uma nova turma do curso de macarrons para aproveitar aí esse final de ano. É a hora agora de você se especializar em macarrons, para aproveitar esse mercado, para ter esse tipo de faturamento. R$8.000 por mês, fazendo 200 macarrons por semana apenas, tá? E agora, gente, nessa época você faz 200 macarrons brincando, tá? É muito fácil de vender macarrons nessa época. Daqui pra frente tem muita data comemorativa para você vender. Você comenta a palavra macarrão, você vai pro grupo VIP e amanhã, a partir das 8 horas, o link vai estar exclusivamente lá. Somente lá você vai conseguir entrar com novidade no curso, que agora é vitalício. Eu vou dando spoiler. Tem tanto bônus nesse curso, gente, tanto bônus. Além da receita, né, que é a receita que eu usei para ganhar o programa Que Seja Doce. Tem os recheios, conservação, durabilidade, o porquê de cada ingrediente. Inclusive, vou mostrar para você quais são os ingredientes, né, pra gente fazer macarrons. Olha aí,
os ingredientes que a gente precisa para fazer macarrons. Lá dentro do curso, eu vou te explicar sobre cada um deles e eu vou te indicar fornecedores, o fornecedor premium da melhor farinha de amêndoas, que não vai te dar dor de cabeça, ainda com preço especial para quem é meu aluno, tudo isso dentro do curso. Você vai ter, além dessas receitas, o suporte direto comigo no WhatsApp, tá? Eu falo que não existe, não conheço, não existe nenhum curso que tem o suporte que eu tenho dentro do WhatsApp, tá, gente? Todas as dúvidas que você tiver, sou eu que respondo lá no WhatsApp. Você pode mandar na plataforma também, que é da Kiwify, mas você vai ter o acesso direto comigo no grupo de alunos no WhatsApp. Se você fez o seu merengue e não ficou bom, você vai mandar para mim a foto. Eu vou conversar com você, entender o que aconteceu e te orientar o que você vai fazer na sua casa com o seu equipamento para poder resolver e produzir os seus macarrons. Eu não trabalho dessa forma. Ah, você só faz macarrão se você tiver tal forno. Você só faz macarrão se você tiver tal batedeira. Comigo não funciona assim. O equipamento que você tiver, desde que esteja regulado e funcionando perfeitamente, você tem que produzir macarrons com ele, tá bom? E eu vou te auxiliar nessa jornada pessoalmente. Então, os ingredientes. Já vimos os equipamentos, que a maioria vocês têm. Gente, eu acho que a única coisa que vocês não têm ali para fazer macarrons pode ser o termômetro de forno. Eu acho, porque o resto todo vocês já têm. Fala pra mim a verdade, gente. Algumas pessoas podem não ter o termômetro. Mas vocês viram como vocês já têm tudo para fazer macarrons? Falta muito pouco. A superfície de assar, que o papel Dover custa R$13 o rolo, que você vai usar muitas vezes. E a farinha de amêndoas? A farinha de amêndoas é a alma do macarrão, né? É a receita tradicional francesa, é feita com farinha de amêndoas. Eu vou te indicar os fornecedores que eu conheço e quando tiver variações na farinha de amêndoa, a gente vai fazer ajustes para dar certo. Existe isso, tá? De você fazer ajustes para que a sua receita dê certo, se a sua farinha naquele lote não está 100%. Você vai ter que fazer alguns ajustes. E nós, lá dentro do grupo, eu e todas as alunas maravilhosas que já estão por lá, sabemos te orientar o que você tem que fazer para fazer esse ajuste e continuar fazendo os seus macarrons, mesmo que o seu lote não esteja 100%, tá bom? Você vai precisar de claras de ovos. Eu não utilizo claras pasteurizadas, aquelas que já vêm prontas. Não consegui bom resultado no merengue, já testei, não consegui. Não envelheço claras. Eu sei que tem pessoas que têm receitas que necessita de você abrir os ovos, deixar as claras ali abertas por dias para depois fazer a receita de macarrons. Eu não acredito dessa forma, porque senão vai atrapalhar também a sua produtividade, tá? Não esqueça de mandar aqui a palavra macarrão para entrar no grupo VIP e aproveitar as inscrições do curso amanhã. Açúcares. Eu uso 3 tipos de açúcar na minha receita. Eu uso o açúcar refinado para fazer o merengue. E no meu TPT, eu uso glaçúcar, que é o açúcar que não tem amido, o açúcar de confeiteiro. E eu uso açúcar de confeiteiro. Por que que eu fiz essa mistura quando eu resolvi fazer a minha receita? Depois dos meus testes, muitos anos de testes, eu cheguei a essa proporção. Aqui no Brasil, nós não temos especificados nas embalagens do açúcar impalpável qual é a porcentagem de amido que tem naquela composição. Então, dependendo da marca, ele pode usar 1% de amido, 2%, 3%, 10%. Não tem isso no rótulo, eu não tenho como saber. Então, eu uso uma marca específica de açúcar impalpável, que eu uso sempre, que eu indico para as minhas alunas. E eu não uso na totalidade do meu TPT o açúcar impalpável, porque seria, na minha opinião, excesso de amido para a minha receita. Então, eu uso uma parte de glaçúcar, porque não tem o amido. E aí, eu consigo ter esse controle aí e a umidade exata que eu preciso no meu TPT para que o meu macarrão fique perfeito, tá? Todas essas proporções, as marcas, o porquê, tudo isso tem explicado dentro do curso, tá? E aí, os corantes também a gente precisa para fazer macarrons.
Sempre corante hidrossolúvel, tá? Não use corante lipossolúvel e não use corante líquido. O macarrão não gosta de gordura, o macarrão não gosta de umidade. Então, você não pode usar o corante lipossolúvel, porque ele é a base de manteiga de cacau, ou seja, gordura. E você não pode usar o corante líquido, porque você vai estar desequilibrando a receita, adicionando um líquido indesejado ali, tá? Ainda nesse item, é importante eu falar. Na hora das claras para o merengue, é muito importante... Oi, Leda, boa noite! É muito importante que você não deixe cair nem um risquinho de gema nessa clara, tá? A gema é gordura. A gema é gordura. Nós não queremos gordura no nosso merengue. Isso pode desestabilizar o seu merengue e aí ele não vai dar ponto de jeito nenhum, tá? No meu merengue ainda tem mais um ingrediente que eu uso para estabilizar as claras, que não está aqui, mas está lá dentro do curso. E faz diferença para eu ter um merengue mais estável por mais tempo. Esse ingrediente, ele me fortalece as bolhas que são formadas na hora que eu bato o merengue, mantém essas bolhas de ar mais estáveis por mais tempo, para eu ter tempo de manipular esse merengue na hora da macarronagem, tá? Então, a mensagem que eu quero deixar para você agora é: fazer macarrons não é um mistério, tudo tem o seu porquê, tá? E é isso que eu quero te mostrar. Você tem o porquê de ter tal ingrediente. TPT, Dora, é a mistura, é uma expressão francesa que significa tant pour tant, quer dizer tanto por tanto. Então, eu vou ter a mesma quantidade de farinha de amêndoas com a mesma quantidade de açúcar para formar essa mistura. Por exemplo, se eu tenho 100 gramas de farinha de amêndoas, eu tenho que ter no total 100 gramas de açúcar. Esse é o TPT, tá? É uma mistura tant pour tant. Até no curso tem o mini dicionário dos macarrons, com alguns termos em francês que são usados, né? Como a macarronage, o TPT, tem todas essas palavras que são palavras em francês e que eu falo o significado para vocês lá dentro do curso, no mini dicionário de francês, para que a gente saiba mais desse universo. Em sucesso fazendo macarrons, a gente tem que estudar, entender os processos, testar, pedir ajuda, por isso que tem o nosso suporte lá, porque eu faço macarrons desde 2015. Eu lutei muito para conseguir chegar aonde eu consegui chegar agora. Para eu desenvolver essa receita, eu passei por muitos erros e acertos e fui anotando, tá? Tudo que aconteceu. Através dessa documentação, eu consegui chegar nesses resultados que eu tenho agora e posso passar para vocês com segurança, que é a receita muito prática, não envelhece claras, não descansa antes de ir ao forno, não precisa processar. Então, são muitas etapas que foram eliminadas nesse processo de produção de macarrons e sem perder qualidade. Pelo contrário, ganhando qualidade, tá? Ganhando em sabor, diminuindo a quantidade de açúcar e todos os erros e dúvidas que vão surgindo, a gente vai sanando lá dentro do curso, tá? Dentro do grupo de alunos. Vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa a respeito da produção de macarrons? Quem ainda não entrou no grupo VIP, clica no link da bio ou manda aqui a palavra macarrão. Se tiver dúvida, pode me mandar aqui. E às 8 horas, vamos abrir o grupo VIP para tirar dúvidas por lá também. Se você já está no grupo VIP, vai poder me perguntar direto lá. Eu tô aqui super animada para responder todas as suas dúvidas e para recebê-las amanhã no grupo de alunas, porque, gente, fazer macarrons essa época do ano é lucro, é realização pessoal, você se ver reconhecida por fazer macarrons lindos e maravilhosos. Vou até colocar de novo a foto do macarrão de Natal, ó. Vocês vão aprender a fazer essas maravilhas. E antes, né, do dia do Halloween. Olha esse, gente, do Halloween.
Gente, é incrível trabalhar com macarrons, é uma infinidade. O céu é o limite para sua criatividade, para o que você deseja fazer com macarrons, desde que você domine a técnica, tá? Você pode ter esses resultados incríveis. Encanta demais os clientes, eles não estão acostumados a ver esse tipo de produto, tá? E você vai conseguir vender muito bem, tá? Dentro do curso você vai ter as ferramentas que precisa, não só para fazer os macarrons, porque não adianta fazer e não vender, né? Você vai ter ferramentas para vender, para precificar, para tirar fotos com seu celular mesmo, para postar no Instagram, o que é importante. Você vai ter um modelo para fazer um cardápio, você vai ter modelo de orçamento para o seu cliente, você vai ter modelo de contrato para fechar casamentos aí de forma bem profissional. Então, você vai ter os templates, né, para você pingar os macarrons todos do mesmo tamanho, para fazer macarrão em forma de ursinho, para fazer macarrão em forma de coração. Tudo isso já tem lá dentro do curso disponível para você, tá? É um curso muito completo, é desde o estudo até a venda, tá? E o suporte que não existe em lugar nenhum, nunca vi. Você vai ter o e-book para imprimir, eu adoro imprimir minhas receitas, você vai imprimir a sua apostila. Então, gente, é isso. Manda aqui a palavra macarrão, clica no link da bio, entra lá no grupo VIP, que agora às 8 horas eu vou responder as dúvidas lá para vocês. Pensa nesse faturamento que eu falei para vocês, gente. R$8.000 por mês fazendo apenas 200 macarrons, que é um dia de trabalho. Até as caixinhas também eu te indico qual é o fornecedor, tá? E fazer macarrons mudou a minha vida e eu quero que mude a sua também, tá? Pra gente ter menos trabalho com mais lucro e aproveitar a vida com o que importa mesmo. Como eu sempre gosto de dizer, né? Você tem que ter um trabalho que sirva a sua vida e que você não sirva a sua vida para o trabalho. A gente tem que ter o tempo de aproveitar a nossa vida e o macarrão é excelente para isso. Ele obriga a gente a terminar antes. Sabia? Depois que você recheia o macarrão, ele tem que ficar 24 horas de maturação na geladeira. Então, obrigatoriamente, você tem que terminar a sua encomenda 24 horas antes e ficar com o seu sábado, com o seu domingo livre, com a sua família, que é isso que importa, é para isso que a gente trabalha. Para a gente aproveitar o dinheiro dos macarrons em momentos especiais, nos finais de semana. Esse foi um dos grandes motivos que me levou a fazer macarrons. Essa liberdade. Tá? De não ter que finalizar brigadeiro no dia, no sábado, de não ter que finalizar bolo no sábado, e aí depois ficar com aquela pia ainda horrorosa para lavar. Macarrons faz pouca sujeira, pouca louça, e você termina antes. É só coisa boa fazer macarrão, gente, é só coisa boa. E eu desejo tudo isso para vocês, tá? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui. Porque eu vou lá pro grupo VIP para responder as dúvidas por lá. E qualquer coisa vocês podem me chamar no direct, tá bom? Continua mandando aqui a palavra macarrão para entrar no grupo VIP. Muito obrigada pela presença de vocês e até mais. Um beijo, tchau!